Então, muito bem, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Oi, Luizi. Oi, boa noite, tudo bom? Então, hoje nós vamos fazer, conforme foi destinado para mim, no estudo, o livro. Como é que chama o livro? Sou só com o capítulo aqui. Mediunidade de Cura, ditado por Ramatiz. E no capítulo, um dos capítulos de Mediunidade de Cura, que nós estamos nesse aqui agora, vai falar sobre médium enfermo. Então, o médium enfermo, a enfermidade não está atrelada apenas ao orgânico. A enfermidade ela pode e é mais ampla do que só o orgânico. Então, nós vamos fazer uma breve oração de abertura. Não vamos errar como erramos na semana passada, não podemos atrasar, porque o segundo trabalho tem hora, regra, disciplina e condutas para serem tomadas. Então, nós vamos ter essa cautela de tempo aqui no dia de hoje. As perguntas vão ser abertas. Temos microfone para a turma? As perguntas vão ser abertas, tá? Quem tiver dúvida, vamos perguntar. Se nós não tivermos a condição de responder por falta de conhecimento, nós vamos estudar e vamos responder no momento seguinte. Vamos ficar vigiando aqui o ambiente digital para ver se vem alguma pergunta que tenhamos competência para poder estar ajudando. E vamos falar sobre mediunidade. Primeiro, uma introdução sobre mediunidade. Depois, a gente vai falar sobre a mediunidade, o médium enfermo especificamente. Tá joia? Vamos fazer uma oração de abertura então? Vamos elevar nosso pensamento em Jesus, na figura de Jesus, amoroso, irmão, parceiro, conhecedor das nossas necessidades, construindo com Ele um elo de amor, recebendo dele esse olhar fraterno, esse cuidado, esse acolhimento, elevando a nossa frequência em níveis mais altos, sentindo em nós a energia de Jesus. Harmonizamos a nossa mente, nos retirando das rotinas lá fora, para que possamos apreender tudo o que será dito hoje de maneira muito amorosa, respeitosa, para que de alguma forma, com os conhecimentos que nós trocaremos, possamos ser a cada dia merecedores do olhar, do cuidado e da confiança de nosso Pai. Que as energias presentes nessa casa de Jesus, na casa de irmão José em Uberaba, possam ser estendidas a todos aqueles que estão online, a todos aqueles que nos assistirão em algum momento, a todos aqueles que de alguma forma passam por desalinho, algum sentimento contrário ao amor em suas casas, os trabalhos, ambientes de estudo. Recebam eles o mesmo amor dedicado a cada um de nós. Que a oração que faremos agora há pouco possa nos elevar em níveis tão altos que nos sentiremos o reflexo da energia e do amor de Jesus. Com os olhos fechados, então, e confiantes desse cuidado, nós faremos a oração, as orações de abertura dos trabalhos da casa de irmão José. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos. O pensamento é força criadora. Eu sou luz. Deus está em mim. Eu sou luz. Boa noite a todos.
Então, quem está agora entrando aí no digital, ou mesmo começando aqui hoje, que eu vejo umas carinhas novas aí, por que tem oração do creio? Por que que no creio nós falamos creio no Espiritismo? Por que que nós falamos na ressurreição, se a gente fala em reencarnação como espírita? Aí nós temos que estudar o Concílio de Nicéia lá no Vaticano, aí nós temos que estudar mais do que o Espiritismo traz. Por que que antigamente a Igreja Católica falava em reencarnação e mudou? Quais as coisas que mudaram no catolicismo nos últimos 2000 anos? Então, não há impropriedade em falar o creio numa oração de abertura do centro. Não há impropriedade em falar em ressurreição se nós acreditamos na reencarnação. Vamos estudando mais que a gente não vai passar aperto, tá joia? Vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade. O capítulo de hoje será sobre mediunidade de cura. Perdão. Sobre a mediunidade enferma. Mas a gente tem que falar sobre mediunidade, porque eu tenho gente que vai ver esse item de hoje como primeira vez. Tem gente que vai falar de mediunidade associando a palavra mediunidade com o espiritismo. E não é assim. Se a gente estuda um pouquinho mais, vamos falar em mediunidade de cura. Uma mãe que passa a mão na cabeça de um filho que está com febre e dá um beijo, está dando um passo no menino. Uma pessoa que fala, vai com Deus, esteja com Deus, Deus te pague, está definindo um elo de luz entre a espiritualidade amiga, Jesus, os santos, o Espírito Santo, meu Deus, com aquela pessoa. Médium é meio. E meio não vê crachá religioso. É meio. Até gosto de fazer uma comparação que eu já fiz ela aqui uma vez. O cano de PVC não sabe se está passando Coca-Cola ou água mineral no meio dele. É cano. Então ele passa o algo de um A para o B. O médium passa algo de A para B. E eu vou fazer uma introdução sobre mediunidade e passagem de uma forma que vocês... Já foi dito isso em outros estudos, mas vamos lá. Existem 3 tipos de passe. O espiritual, onde os espíritos refletem em favor daquela pessoa energia de cura, ou energia qualquer que seja. O físico, onde eu desejo o bem dela e eu desejo o bem dela, e mando energia para ela. E o misto, que é onde a espiritualidade, usando do fluido que você tem, vai fazer algo em favor de alguém. É como se tivesse uma ducha passando por mim e chegando no alguém. Conseguir identificar essas 3 formas simples de passe? Estou falando passe, mas pode ser qualquer coisa, tá? Uma fala. A mediunidade é de cura. Não, mas uma fala. Vou dar uma ideia para vocês. Eu vou dar uma ideia para vocês, mas na verdade eu vou lembrar uma história de vocês. Prestem atenção. Alguém chega e pede um conselho para vocês. Aí vocês dão aquele conselho lindo. Você faz assim, que assim vai ser melhor, blá, 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 e vai dar certo. E a pessoa sai. Depois que a pessoa sai, você pega e fala assim, gente, mas eu não faço isso nem para mim. Como é que eu consegui explicar isso para alguém? A gente se vê dando um conselho de luz e nós mesmos, às vezes, não executamos esse conselho em nós. Então, muitas vezes, nós somos influenciados pelas energias do bem e não do bem a falarmos ou fazermos coisas. Então, vamos lá. Alguém pega... Vocês já ouviram essa frase assim? Nossa, no meio daquela discussão, quando eu vi, eu já tinha feito. É a pessoa que faz por impulso, atropela. É a mesma coisa. A influência para a luz é a mesma coisa da influência para o que é contrário da luz. Então, a gente tem que estar tranquilo para que nós não sejamos porta para energias não boas. E vão aprender no vocabulário da Casa de Irmão José, tá? Nós não falamos energias ruins e nem energias do mal. Nós falamos energias não boas, porque a bondade existe em tudo. Está ao vivo? Está falando que não está ao vivo, não. Ah, porque está no YouTube. É, nós somos diferentes. Hoje eu falei para você vai, eu estou preparando um arquivo para você executar para mim. Não vou. Eu falei, o pessoal da música está pegando comigo mesmo. Eu fico cornetando ele me podou. Eu falei, eu já não vou, tem que trabalhar. Mas vamos lá. Então, todo mundo entendeu sobre o que é médium. Médium é meio, tudo bem? Todo mundo entendeu que nós temos 3 formas das energias passarem para alguém. Diretamente de mim para alguém, do espiritual para o alguém, e o misto, que é o espiritual, o orgânico e a pessoa que recebe. Tá certo? Isso é importante, que é a base do diálogo de hoje. Uma outra coisa para falar para vocês, que é importante para dar o desfecho, a gente passar para o estudo.
Mediunidade não é privilégio do espiritismo. Mediunidade não é privilégio de nenhum espiritismo. Porque tem gente que separa o espiritismo em classe. Alguém já ouviu a seguinte expressão: ah, eu vou num centro de Umbanda branca, mesa branca. Você é espiritismo de Kardec ou você é espiritismo de Umbanda? Existe a separação mesmo dentro do espiritismo. Gente, espiritismo é espiritismo. Você toca tambor ou lê Kardec, é espiritismo. Não existe necessidade do crachá separando ninguém. Porque se fosse necessário separar, o Chico não diria a frase: há coisas que apenas a Umbanda resolve. Se fosse necessário separar, numa livraria espírita não se venderia um livro Tambor de Angola, Escadas de Jacó e outros livros que são importantes para a pessoa entender que o crachá só separa. Assim como na casa eu tenho médiuns de cura e médiuns de sustentação, nós temos médiuns. Porque eu tenho um médium de sustentação que eu coloco ele do lado de um irmão e se alguém incorporar de sustentação, conversa com o irmãozinho. Então nós somos médiuns. A partir do momento que a gente tiver esse senso de coesão, mais forte será a doutrina, porque não tem separação. Ah, a casa de irmão José é melhor que a casa do fulano. Não! Quem vem no trabalho de cura na segunda-feira? O paciente senta no banco. Vem um médium, dá um passe, vem outro, dá um passe. Por quê? Nosso mentor falou, cada um dá do que tem. Eu tenho a vibração das energias de Kardec que eu trabalho. O outro tem a vibração do pai Joaquim, ele chega e joga energia de cura na pessoa. O outro é mestre reikiano, vai lá e dá um passe de reiki. Passe não. É um nome diferente que o reiki fala, né? Emanação, enfim, as coisas lá. Então, o paciente vai receber todas as possibilidades que a casa que trabalha com a luz tem. Então, nada de separação. Nós estamos aqui para aprendermos e sermos coesos na doutrina de Jesus. Nós estamos aqui para aprender sobre a doutrina cristã. Nós estamos aqui para sermos melhores espíritas. Qualquer pessoa que esteja ouvindo e vai aprender alguma coisinha, não, eu estou falando isso para ser fiel a uma pessoa evangélica que me fez essa pergunta hoje. Se você conhece a doutrina espírita ou que a doutrina ensina, você não está traindo a sua igreja. Você está aprendendo sobre as coisas de Jesus. Não vamos ficar nesse negócio, eu não posso ouvir nada lá, porque se eu ouvir, eu vou estar traindo o que eu ouço lá do pastor. Gente, vamos falar uma frase aqui, até ateu. O Albert Einstein. Depois que a mente abre para o conhecimento, ela nunca mais volta ao tamanho original. Alguém já tentou colocar um cobertor dentro do saco depois que você tirou da fábrica? Não entra. Você tem que... Então, depois que a sua mente abrir para o conhecimento, ela nunca vai ser a mesma. Depois que vocês tiverem a conscientização da magnitude do que é a vida fora da matéria, não tem como voltar atrás. E nós não precisamos ter medo de nada, tá bom? Trabalhou para a luz, da luz será. Então vamos lá fazer uma leitura, né? Só para rever o estudo que todo mundo fez. Nós vamos fazer uma leitura sobre o texto. É um textinho simples, curto, mas nós vamos conversar. Olha a pergunta. O médium enfermo deve ou pode transmitir passes? Vou fazer uma outra pergunta e eu jogo para vocês, vocês podem responder, tá bom? Quem não responder, vou jogar no Portal de Fogo antes das 8 horas da noite. Perfeito? Vai ter pergunta, né? Quando fala médium enfermo, o que vocês entendem por médium enfermo? Desequilíbrio? Desequilíbrio ou alguma doença do corpo físico? Beleza. Ah, tem dois? Pode falar. Doença no corpo físico. Perfeito. Oi, que não deu. Perfeito. Doença do corpo físico. Desalinho, não? Qual a expressão que você usou, né? Desequilíbrio. Alguém mais? Tanto físico, como psíquico, como moral. Opa, ela leu o texto. Muito bem. Doença contagiosa. Muito bem. Todos estão certos. Todos estão certos. Armando, existe uma parte aqui do grupo que deve viver isso. Outra parte não deve viver isso de jeito nenhum. Tá? Sou uma pessoa científica, tá certo? Armando, se eu tô menstruado, eu posso? É porque uma parte aqui não vai menstruar. Nós temos homens aqui, né? O gênero ainda não faz. Não é doença. Mas o corpo físico sente. Armando, estando grávida, posso dar passe? Você está exposta às energias do plano espiritual.
O espiritinho está dentro da barriga, ele tem as percepções. E às vezes o espiritinho sofre. O Armando, mas a gente não... Trazendo até uma fala do Graciliano... Pensei que ia ser mais um. Trazendo até uma fala do Graciliano, onde ele fala assim que a nossa cura está no trabalho, né? E na nossa vivência aqui mostra muito isso. Essa questão do médium enfermo talvez não estar apto para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, existem situações que a cura está exatamente em trabalhar, porque você vê que a partir do momento que ele atua ali na doação, a melhora é instantânea. Nós vivenciamos isso aqui no sábado, por exemplo. Né? Então... não torce por outra, mas vai dar certo. Sim, a cura está no trabalho. Essa parte tem que falar no final. Você foi maldosa. Vamos lá. Então nós entendemos e vimos que a doença ela pode ter vários aspectos. Tanto o orgânico como o não orgânico. Como o sutil. Como o mental. Tá certo? Vamos então à resposta. Eu sei que todo mundo estudou, mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Sou cínico hoje, já estou médium cínico, é enfermo, né? Então vamos lá. Ramatiz responde da seguinte forma. Me lembra de falar sobre André Luiz, sobre essa questão do tá doente ou tá metade. Ramatiz diz assim: não recomendamos a ninguém que receba passes mediúnicos ou magnéticos de criaturas com moléstias contagiosas, de moral duvidosa ou de costumes viciosos e censuráveis. É tão absurdo alguém pretender dar aquilo que ainda não possui em si mesmo, qual seja a saúde física ou espiritual, quanto ensinar aquilo que desconhece. Só essa resposta já matou todo o capítulo. Não tem como dar do que você não tem. Certo? Nas variantes do trabalho com as energias, e aí entra o que foi dito pela Nel aqui. Vou dar uma ideia. Eu trabalho no passe de cura. Eu trabalho na cura. Hoje eu não estou bem, eu estou gripado. Tá? Posso dar passe? Posso dar passe de cura lá em cima do paciente, fungando lá perto dele? Não. Mas eu posso trabalhar, e aí entra a questão do nossa cura está no trabalho. Posso. De que forma? A casa que tem várias ações, você pode executar ações que não exponham você de forma ostensiva. Então você senta numa mesa de sustentação para o trabalho. Você, com máscara, recebe as pessoas com carinho e conduz elas até a maca. Você, com máscara, vigia aquele paciente que vai descer da maca, porque não é incomum. Quando você toma um passe, seu corpo dá uma mudada de frequência, você fica tonto. Nós fazemos cirurgias na maca nas segundas-feiras, a pessoa sai meio zureta. Então é importante ter uma pessoa lá para ajudar a pessoa a descer da maca, descer do degrau. Quem já deitou na maca ou já viu o passe sabe como é isso, não já? Não é assim que acontece. Então você pode ajudar. Então você pode ajudar não ostensivamente. Você vai ser importante para os trabalhos da luz, da forma como você dá conta, sem prejudicar o trabalho. Portanto, tô doente, não vou no centro. Não faz isso não. Se você não está bem de jeito nenhum, vai, então não passe. Se você está bem, mais ou menos, vai e ajuda da forma possível. Você está pleno, vai lá e ajuda de forma plena. Se você está péssimo, não tem jeito de jeito nenhum. E nós trabalhamos o quê? Qual é a frase que nós falamos aqui no começo, no final do trabalho? Pensamento é força criadora. Sentou na sua casa, sabe que o horário de cura da casa é das 19h10 às 20h30 na segunda-feira? Mentalize a imagem de Jesus, deseja a cura para aquelas pessoas. Nós fizemos quimioterapia numa moça lá no estado de São Paulo, a irmã dela aqui no centro, ela tomava um passe de quimioterapia da irmã com câncer lá em São Paulo, bebia a água que era feita para quimioterapia da irmã lá em São Paulo, e a irmã não caiu um fio de cabelo. Fazendo químio na terra. Energias e fluidos que são transferidos mesmo à distância. Deixa eu ter uma médium aí falando aqui, velho. Vai, filho. Tipo, quando a pessoa tá com dengue, a pessoa pode dar passe ou não? Aqui diz assim, doenças contagiosas, não é? Ah, mas a máscara funciona. Eu já ouvi tanta fake news, nada news e tudo news que fala que a máquina não segura, a máquina segura. Tudo que for possível para preservar a saúde das pessoas tem que ser feito. Quando teve o Covid no planeta Terra,
Teve centro que ficou fechado 1 ano e meio. E a casa ficou fechada 4 semanas, 3 semanas, até assim se ajustar. Não morreu ninguém. Mas nós vigiamos distanciamento, nós vigiamos cautelas de higiene. Morreu ninguém. Mudamos o formato e trabalhamos normal, porque se um atacadão pode abrir e entrar 290 pessoas, que eu via lá, lotação com Covid, 290 pessoas. Então podia entrar num atacadão para comprar comida. Mas eu não vou trabalhar o equilíbrio do meu espiritual e eu não posso entrar num centro. A casa que nós ficamos com 80 pessoas, só entrava 12. Mas trabalhamos. E foi um trabalho lindo. E a casa esteve aberta. Certo? E aqui diz, doença contagiosa. Então, Covid perigoso, né? Mas tem outras doenças perigosas também, tipo mentira, essas coisas aí, né? Perguntou dengue. A dengue, né? Desculpa. Não, dengue, o mosquito não deve vir até aqui. Nós preferimos que ele fique em casa, né? Eu falei dengue, eu visualizei Covid, desculpa, viu, meu amigo? Mas é isso aí. Então, assim, o que a dengue faz? O corpo vai estar fraquinho, né? Vai ter indisposição. É preferível a pessoa se poupar. Porque a gente não pode ter também uma brincadeira que a gente chama aqui de centrite. A pessoa vai no centro de qualquer jeito, toda hora. Não, calma. Se você precisa de compor o seu corpo, você fica em casa bonitinho, né? Então vamos dar a sequência aqui do texto, tá? Pergunta, gente. Se for vergonha de perguntar, eu vou ameaçar com o portal de fogo aqui de novo. Pergunta, gente. Então vamos embora. Vamos mais. E aí diz assim. E isso ainda se torna mais grave no caso do passe mediúnico ou magnético, pois, desde que o médium se encontra enfermo, a sua tarefa mediúnica se torna contraproducente, uma vez que ele projetará algo de suas próprias condições enfermas sobre os pacientes que se sintonizarem passivamente a sua faixa vibratória psicofísica. Nos contágios acidentais entre pessoas sadias e enfermas, que ocorrem na vida cotidiana, aquelas que são assaltadas pelos germes, às vezes, ainda conseguem mobilizar a alguma hora suas energias defensivas, e então reagir em tempo, eliminando o potencial virulento alheio. Conforme há milênios ensina a velha filosofia oriental, aquilo que está em cima também está embaixo. Ou então, assim é no macrocosmo, assim é no microcosmo. Ou seja, a mesma coisa ou a mesma verdade está no infinitamente grande e da mesma forma no infinitamente pequeno. As energias vão estar presentes em todos os lugares. Quem aqui já trabalhou? Eu sei que aqui é um centro de Kardec, aqui é todo mundo puro e raiz, né? Quem aqui já entrou num centro de Umbanda? Vocês têm que falar assim, minha irmã, sabe aquele programa lá, Altas Horas, né? Então, minha irmã quer saber o negócio. Então, quando você está lá, as energias daquele ambiente te envolvem. Você sente aquele campo vibracional. A ponto de você falar assim, eu gosto mais da Umbanda do que o Kardec, porque eu me senti tão bem lá. Nós somos envolvidos pela vibração. A vibração é que nos conduz. Quando você eleva a sua frequência, se você se lança a ser e pede para ser a sequência da frequência de Jesus, não tem nada que pode tirar de você. Você está pedindo uma referência muito alta. Então, se você está num ambiente de Umbanda, de Kardec, num ambiente evangélico, num ambiente católico, numa Seixonoye, numa paróquia chinesa, em todos os ambientes que você for, existe ali uma frequência de luz. Assim como existem outras frequências em outros lugares que você vai. Por favor, se aconteceu isso com você, você entra num lugar, você arrepia, você boceja, você cai pro chão, uma pessoa chega perto de você, conversa com você, você sai esgotado. Esses dias eu ouvi uma pessoa, eu já procurei no livro do médico, livro dos médicos, livro dos espíritos, eu procurei em todo lugar. Não achei a mediunidade que ela falou. Ela falou assim, eu tenho a mediunidade esponja. Eu falei, eu procurei em tudo, eu não achei. Mediunidade esponja, o que é isso? É aquela mediunidade que você sente e traz tudo para você. Você atrai. Por que você atrai? Porque você tem a capacidade de sentir. Você pode sentir a energia e só sentir um arrepio. Ou você pode sentir eu vou falar a característica das energias não boas. Você sente um arrepio, você sente um pinicado, você sente reações diferentes para a mesma energia. Você vai tomar um passe e tem gente que boceja, tem gente que arrota. Já sentiram isso? O arroto? O arroto não é errado. O arroto é a movimentação de energias que o médium está tirando de você, que a gente chama de ectoplasma. Quando tem muito,
Tem médico que só faz assim, ó. E tem médico que arrota, que você fala assim, o trem deve estar bravo demais do meu lado, não para de arrotá-la. Será que bebeu Coca-Cola demais ou sou eu? Não. São energias que ele está diluindo de você. Ectoplasma saindo de você, ao invés de sair para o mundo, o médium filtra de você e arrota. Com o tempo, esse médium vai aprendendo técnicas e ele vai sentir, no máximo arrepiar, sentir e não sentir mais nada. Mas no começo você sente mais. Tá certo? Então, não existe mediunidade esponja. Existe possibilidade de sentir. Quando você estuda e você entende, você sente e não fica refém do sentir. Quem aqui já ouviu a seguinte frase apavorante? Você tem mediunidade e tem que desenvolver. Quem ouviu isso já? Todos, né? Mas falar para você como é que é desenvolver? Não. Então você ouve uma coisa que você não entende, tem medo, e a pessoa que seria para te dar a solução fala assim, ó, isso que você tem medo, você tem que desenvolver. Aí a pessoa fala aquelas 3 perguntas, né? Oncotô, doncovim, broncovô. Porque você vai ter medo de desenvolver aquilo que você não conhece. Por isso que é importante o estudo. Sentir um arrepio, mentaliza um lugar que você tem confiança e fala, é lá, meu irmãozinho. Oi. Então, eu frequento o centro há mais de 40 anos. E quando eu comecei a frequentar o centro, eu fui com meu pai. Meu pai, quando chegou aos 12 anos, ele me disse o seguinte: meu filho, toda pessoa, todo ser humano tem que ter sua religião. Eu hoje estou indo no centro de Umbanda. Agora, como é eu, mas a minha irmã, partiu para o catolicismo. Aí quando eu cheguei lá com meus 12 anos, o médico incorporado, social preto velho, acabou. Ele falou assim para o meu pai: esse rapazinho aqui vai receber 2 guias de luz. Isso é preto velho e criança. Com o passar do tempo, eu comecei a ser, só que eu fui com receio em querer mexer com o desenvolvimento. Porque toda religião requer responsabilidade. Eu vou, tomo passe, se passa uns banhos para me tomar de proteção, de distrair, não precisa, eu faço. Agora eu queria tomar um banho para ganhar dinheiro, né? Opa, me fala onde essa fonte está, hein? Tem um livro, se eu não me engano o título é esse, do irmão José Concardo da Serra, que diz assim, todos somos médios. Todos somos médios. Se nós formos falar lá na Igreja Católica, esquece a mediunidade. Todos não temos um anjo da guarda? Não é o que a gente aprende desde sempre? Então, se o anjo da guarda tem a função de conduzi-lo no caminho da luz e te evitar que você faça caca na sua vida, está havendo aí um ato de mediunidade. Eu, espírito da luz, trabalho por chefe, estou conduzindo essa pessoa a não fazer caca. Existe uma mediunidade aí. E não é espírita, é uma mediunidade. Percebe como não tem a necessidade do crachá? Aí alguma outra religião não vai falar para você que um espírito ou um irmão falou alguma coisa. Vai falar assim, o Espírito Santo me inspirou para te falar isso. O que você acha que é isso? Né? O Deus falou comigo. O Deus falou comigo. Ó, Jesus, eu estou ouvindo Jesus aqui. Então nós, estudando, vamos ter uma percepção muito mais ampla das coisas. Alguém está conversando com você. Se alguém está conversando com você e você está sozinho, esse alguém não está ali fisicamente, esse alguém é o espírito. Eu posso não dar um crachá para ele, de dizer ele chama a alma. Bom, até porque não pode chamar a alma. Como nós somos estudiosos, espírito que sem corpo não chama a alma. Nós somos estudiosos, está lá dentro dos espíritos. Alma é o nome dado ao espírito que tem um corpo. O espírito que tem um corpo tem alma. Eu tenho uma alma. Porque energeticamente, alma é o nome de um espírito que existe, que tem um corpo. Armando, por que essa separação? Porque lá em 1800 e pouco, 1840, 1850, o Allan Kardec tinha que dar os nomes às coisas para poder definir os conceitos, porque tem perguntas demais. O que acontece com o espírito depois que ele morre? Quando morre, dói. O que acontece quando está programando para vir de novo? Quando você vem de novo e é abortado? Tem todas essas perguntas no livro dos espíritos, foram respondidas pelos espíritos. Então, a curiosidade é muito gostosa. E saber aonde pesquisar é muito gostoso. Então, isso é que é estudar. Eu vou perguntar no livro certo. Porque canal de YouTube ou locais que fazem os títulos assim,
para poder ter visualizações erradas, vocês têm que ter muito cuidado. Dizia um professor meu já falecido, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Ah, não, lembrei, mas não posso falar, não está aqui para se defender, né? Ele dizia assim: papel aceita tudo, por isso que tem papel higiênico, né? Então, da mesma forma, hoje o papel higiênico digital é enorme. Eu vi coisas aí sobre Hitler saiu da prisão de Plutão. Divaldo Franco falou isso. E você entra lá e é o cara falando o que ele acha. Coisas que não existem. Então você tem que ter muita leveza e muita responsabilidade de saber aonde pesquisar. Se você for pesquisar em gente que só quer aparecer, você não vai aprender. Você vai ser boi de manada. Nós estamos aqui para aprender. Tá bom? A minha médium mirim quer perguntar, enquanto eu vejo aqui. Fala, Vê. Se eu passar no centro para o outro, o espírito que tem no centro vem para o outro ou não? O espírito se acompanha no centro? Tá. A pergunta é, se eu estou trabalhando no centro e eu mudar de centro, o espírito que trabalha comigo vai para lá? O espírito que trabalha comigo vai para lá? Em todo lugar que você vai, tem regras. Então, vou dar uma ideia para vocês. Eu sou um médium de umbanda excelente. Eu recebo o Pai Joaquim, flecheiro. Como é que chama do chicote lá? Boiadeiro. Vou trabalhar no irmão José. Bom, sempre é respeitado o livre-arbítrio. O dono do corpo tem a responsabilidade sobre ele. Hoje eu me sinto bem o bastante para trazer o que eu aprendi da minha vida, do que eu vi na Umbanda. E hoje, a partir de hoje, eu desejo ver se no irmão José eu vou aprender outras coisas. Você vai ter que chegar lá e vai, e lá eu incorporo. Beleza. Lá eu dou passagem. Lá eu dou... E tem vários nomes, né? Olha, você está entrando aqui agora, aqui tem regra. Qual que é a primeira regra? Não precisa do fenômeno, não precisa do cigarro, não precisa da música. Aqui nós vamos trabalhar com a frequência que o seu guia trabalha. Toda casa espírita, vou fazer um resumo diferente. Você vai comprar um carro. Carro zero. Eu estou falando isso para vocês, tá? Pensamento é força criadora, tudo bem? Vocês vão comprar um carro zero. Todos vocês, tá bom? Sem IPVA. Todos vocês. Hã? Se você chega lá naquela loja que a gravata é vermelha, é a Honda mesmo, tá? Não tem uma pessoa cheirosa que te atende, não tem um vendedor com aquele papo que vai te falar, não, 500 mil, mas é barato. E não tem o gerente, e não tem o mecânico, e não tem a pessoa que limpa a oficina. Todo o conjunto não é importante para a venda do carro? Então, mediunicamente funciona assim. Você chega e vai cantar na regra daquele lugar, e todo mundo é importante naquilo que aquele lugar apresenta. O carro vai sair. Armando, eu lá no centro que eu estava, eu recebi o guia Máximos Power Ranger máximo da casa. Como que eu vou chegar aqui e ficar na sustentação? Você tá desatualizado, a minha ferramenta é de luz. Aí eu vou falar assim, vamos, Leandro, nosso lar? Aí o André Luiz chegou lá no plano espiritual e falou assim, eu sou médico. Aí o pessoal falou assim, pega uma vassoura ali, filho, larga aqui. Construir no médium ou no espírito o senso de amor e de respeito para crescer naquilo que tem que crescer. Se você chegar e as coisas forem encaixando, de repente amanhã você está, né? Tem pessoas que eu conheço aí que fizeram balé, uma pergunta muito comum para elas, falava assim, que dia que você... tem que fazer abertura, tem que usar sapatilha? Cada lugar que você for, você vai fazer o que você dá conta. Chico dizia assim, o lugar mais nobre de uma casa espírita é a sala de evangelização. O lugar mais nobre de uma casa espírita. E a pessoa entra numa casa espírita falando assim, que dia que eu vou incorporar? Como é que faz para receber Jesus? Calma. Nesse momento, você receber Jesus só desencarnando. Quer receber? Não, obrigado. Né? Então nós precisamos de trazer para nós o senso de sentido para o ato mediúnico. Vou falar antes, porque eu não posso deixar de falar, senão eu esqueço. Num dos livros do André Luiz perguntando para o mentor que acompanhava ele, eu acho que era Ulisses, eu não sei se está no nosso lar ou está no Caminho da Mediunidade. Ele falava assim, tô vendo essas bexigas subindo aqui. Alguém já viu aqueles balãozinhos lá, que tem balãozinho do Japão lá? Mas é aqueles vermelhinhos que sobem assim, bonitinho, sabe como é que é? Que é proibido, viu, gente? É perigoso que é mata. Ele via aquelas lanternas subindo e falava assim, o que é isso aqui? Essas coisas subindo. Aí o mentorzão lá falou assim para ele,
Toda oração que é feita na Terra gera esse volume de energia aqui que sobe. E a espiritualidade vai usar esse volume naquilo que for mais importante. Então nós usamos essas energias aqui. É aquela oração que só começou. Pai nosso que estás no céu e dorme. Então aquela energia que só começou a subir uma bolinha de luz aqui. A gente usa essa bolinha para fortalecer as paredes da comunidade que nós trabalhamos, que é dentro do umbral. Quem não leu o livro Nosso Lar, gente, Nosso Lar é dentro do umbral. E o umbral são três umbrais, tá? Umbral grosso, umbral médio e umbral. Nosso lar está dentro do umbral. Então existem as áreas abismais do umbral. Como é que eu sei disso? Eu estudei. Então é importante a gente falar assim, quero ir para Nosso Lar. Está do ladinho da favela, dando tiroteio de inteiro. Você está lá. Chega na janela, não. Então, você quer trabalhar para a luz? Trabalhe para a luz. Se qualifique para ser um trabalhador da luz. O trabalhador da luz não está isento de chorar, não. O trabalhador da luz não está isento de ter problema financeiro. O trabalhador da luz não está isento de ter problema na família. O trabalhador da luz não está isento de ser ele o problema da família. O trabalhador da luz é um trabalhador normal. E que se ele estiver enfermo e ele trabalhar, ele vai mais a trabalhar do que ajudar. Certo? Eu não estou mais chamando a atenção que estudando, mas vamos embora. Vamos lá. Aí tem a outra parte aqui que diz assim. Pergunta, gente? Nada? Vamos lá, o meu umbandista de 30 anos. Vai lá. É sobre alimentação dos espíritos. Quando você passa na encruzilhada, você vê lá o despacho. O espírito ali alimenta? O lado sombra incidindo aqui sobre nós, né? Quer me fazer peca. O espírito não alimenta. E vou voltar de novo no clássico do espiritismo. Nosso Lar. O governador de Nosso Lar estava tendo um problema severo. O povo queria churrasco. Certamente o povo morreu beirado no Goiás ali, queria churrasco. Aí o governador falava assim, gente, não pode, nós não podemos tirar a vida de alguém para poder fazer a nossa. Nós não podemos fazer isso. Toma sopinha, viu? André Luiz, claro, né? Sopinha é o horror do André Luiz no começo do livro, né? Sopinha, que, né? Mas o espírito não come. Porém, o fluido que aquela energia gera, ela tem efeito sobre o espírito, e eu vou dizer para vocês. Todo mundo que morre sente fome, sente dor de barriga, sente vontade de fumar, de beber. Até tem uma pessoa que comenta comigo, me deixa um pouco apavorada. Ela diz assim, todo vício que a pessoa tem na Terra chegou no plano espiritual 5 vezes maior. 5 vezes maior. Então eu conheço uns fumantes aí que vão ficar louco, né? Haja cigarro. Mas espera aí, Armando, como é que faz para tirar isso? Você pode trabalhar agora, como diz nosso mentor. A felicidade é desse mundo, então vamos trabalhar agora. Convido vocês à seguinte reflexão. Aliás, eu digo a vocês, vejam o filme. Eu gosto de ensinar sobre esse filme. YouTube, digita lá. Sozinho. Ponto de interrogação. Curta-metragem espírita. Vai lá no YouTube e olha esse vídeo. São 42 minutos. Ele é dividido em 5. Você pode ver ele inteiro ou um pedacinho. Ele vai falar como que os irmãos que gostam do uso da droga fazem o cara usar a droga para ficar perto dele e trazer para ele o que a droga gera. Então, tem efeito. O espírito sente, mas ele não tem órgãos para isso. Para ele usufruir do alimento físico, não tem jeito. Mas a pergunta ainda tem um desdobramento. A entrega para o espírito, ela tem um efeito para o espírito? A entrega, chama entrega, não banda? É oferenda. Não é? Tem esse desdobramento também. Entrega, despacho, encruzilhada macho, encruzilhada fêmea, essas coisas todas. Tem efeito para aquele espírito. Você não deve ter medo. Tínhamos uma na porta do centro esses dias. Aí vieram até conversar comigo. Armando, pode tirar, velho? Reza lá e fala, vou tirar aqui, dá licença. Não, mano. Até hoje a mão dessa pessoa não caiu. Eu acho que tá tudo certo. Não é? Não, tá, eu tenho visto ainda aí. Então, as energias estão lá. Elas vão ter efeito para aquele alguém. O plano espiritual é imenso. Se a energia foi colocada lá para a entidade fulano de tal,
A outra entidade não passa e fala, é minha, porque existe um elo energético daquele item com você. E sobre o espiritual não ter como o alimento chegar no plano espiritual, vou fazer uma comparação rápida para vocês. Eu vou e você, Andrezinho. Eu vou fazer uma comparação rápida para vocês, tanto que espírito é diferente de corpo, de alguma forma. Alguém já dormiu e acordou tentando acordar e tenta gritar e tenta mexer na cama e não consegue? É horrível isso. Nossa Certo. Senhora. Né? Que é a paralisia do sono, blá blá. Então, o que é isso? Você está voltando para o corpo, você está perto do corpo, os seus sentidos estão ali, mas o seu corpo está dormindo. Aí você tenta acordar, aí você está acordado, você está vendo o quarto como espírito. Só que o corpo está dormindo. O espírito grita, mas o corpo não reage, porque o espírito está gritando, mas o corpo não. Você tem a O corpo sensação está que você está dormindo. gritando. Então, é importante para isso estudar sobre viagem astral e desdobramento. Nós já tivemos curso disso aqui, nós vamos ter mais. Para vocês entenderem como é que é isso, de voltar para o corpo, desdobrar, como é que funciona. Tem técnica para isso, tá? Eu estou ensinando uma pessoa, tem 1 ano e meio por WhatsApp, semanalmente. Ele já está bonzinho, já saiu do quarto. Ele ficou 8 meses sem sair do quarto de medo. Saiu do corpo, via a porta, não ia. 8 meses. Agora já sai do quarto. Eu não deixei sair da casa ainda não, porque ele é cagão. Ele vai ver coisas lá. Então, nós temos que estudar. Voltando e fazendo um resumo para que a gente não erre. Médium enfermo pode trabalhar efetiva e ostensivamente? Responde para mim, senão eu vou abrir o portal de fogo. Médium enfermo pode trabalhar ostensivamente? Médium enfermo pode trabalhar de alguma forma naquilo que não é ostensivo? Médium enfermo, a enfermidade está associada apenas ao orgânico? Você pode estar com a saúde plena, mas com pensamentos horríveis. Você está doente. Se você está em desalinho com alguém da casa, e está brigado, e está bicudo com alguém da casa, você está doente. Você trabalha para a luz. Todos têm que ter a sua vigilância. Naquele exemplo da oração que eu dei, você faz uma oração e você dorme. Puxa, eu nem orei hoje, eu dormi, eu comecei a fazer Pai Nosso e dormi. Foi desperdiçado? Não. Contei o livro de André Luiz que fala, você fez um Pai Nosso, você fez nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem o Amém deu e você dormiu? Foi gerada ali uma energia de amor. Foi gerada ali uma energia que vai ser aproveitada pelo plano espiritual da forma como tem que ser. Podemos direcionar energia de onde estamos para qualquer pessoa, em qualquer lugar da Terra. Sim, sim. Ó, agora é Violetas na Janela o livro. Podemos direcionar energias de amor para uma pessoa, mesmo que ela não esteja na Terra fisicamente? Sim. Então nós entendemos que sim, o pensamento e a energia é força criadora. Sim. Entendeu por que a gente ensina as frases do centro todo dia? Segunda parte que eu preciso fortalecer com vocês. Eu, para ser médium, eu tenho que estudar os mais de 400 livros do Chico Xavier para ser um médium bom mesmo, aquele médium max supremo, do top de todo mundo. Eu tenho que estudar os 460 livros do Chico? Não. Nós temos que viver a teoria e a prática. Qual que é o livro top de uma pessoa para começar? Evangelho segundo o Espiritismo. Todo dia, lê um pedacinho. Armando, mas eu não vou aprender tudo sobre Espiritismo. A criança nasce e ela vai viver todo um estágio para ser um adulto. Ela não vai ser adulta em 5 minutos. Ou em 3 minutos, que é o sinal que me deram aqui. Ela vai ser adulta no processo, não é isso? Então o médium que chega numa casa, nem precisa ser médium. O marido da médium que chega na casa que pensa que não é médium, conheço muito essa história. Ele vai construir a sua condição de meio no caminhar. E ele vai se consolidando naquilo. A espiritualidade não vai fazer uma coisa à força. Ó, fulano entrou, vamos fazer ele incorporar. Não. A espiritualidade vai dar um tempo. Às vezes, a pessoa esperou demais para vir pedir o socorro, quando chega já está na UTI energética. E muitos são assim. Aprender pela dor ou pelo amor. Vocês conhecem essa frase? E tem doído. Tem uma frase que fala do dinheiro. Do ruim pro bom, como é bom. Mas do bom pro ruim, como é ruim. Então, se ele conseguir entender da luz, é lindo. Mas você, quando conhece a luz, para ir para a parte não boa, é sofrido. Porque o maior amigo do bom, o maior inimigo do bom é o ótimo. Quem conhece o ótimo não quer o bom mais.
Vocês conhecem a luz, vocês estão bem. Vocês vão querer viver sofrência? Não. 5 segundos, gente. Aqui, Nossa, ó. povo rígido. André, fui repreendido. Depois eu te respondo. Não dá mais. Não vamos errar porque nós temos disciplina de orar, tá bom? Foi tranquilo? O contexto de médio enfermo foi tranquilo para vocês também? Entenderam que médio não tem crachá de religião? Maravilha. Objetivo alcançado. Certo? Muito bom. Vamos encerrar então? Elevando o pensamento em Jesus, agradecemos pelo amor, pelo cuidado, pelo envolvimento de carinho e pelas mãos que tocaram em cada um dos que aqui estão. Agradecemos pela presença de toda a espiritualidade amiga da casa e dos mentores individuais, vários mentores de cada um dos que aqui estão. Agradecemos pela confiança, o carinho, o respeito e a participação amiga de toda a espiritualidade maior vinculada a essa casa de Jesus. Que as melhores energias que aqui estão alcancem a todos os seus filhos, Pai. Recebam eles o seu amor e o seu cuidado que também é dedicado a nós. Que a sequência dos trabalhos se dê envolvida na luz. Que nosso Pai possa nos dar a condição de sairmos daqui hoje infinitamente melhores do que entramos, porque confiante em vós para cá viemos. E confiante em vós daqui sairemos. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, Apareceu sob os pilares. Venceu a nossa morte. Resistiu ao presente. Subiu aos céus. Está sentada direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E onde há de visitar os filhos dos mortos. creio no Espírito Santo, no Espiritismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos. O pensamento é força criadora. Eu sou luz. Deus está em mim. Eu sou luz.